Estamos de volta. A história política brasileira e seus intensos reflexos nas crises e convulsões atuais. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Renato Alencar Dota, professor e historiador, e Roseli Martins Coelho, professora de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Atualmente, são muitas as vozes que se insurgem contra a condução política, econômica, jurídica e midiática no Brasil. A gente falou um pouco disso no primeiro bloco. De lado a lado, o que as ruas têm gritado? O que está claro e o que está obscuro nos corredores e nas salas do poder? O que isso tem a ver também com os outros momentos históricos aos quais a gente fez referência no primeiro bloco, né? De que houve outros momentos de ruptura, de tramas palacianas, de movimentos populares sociais ou, enfim, inflamados por certos setores da sociedade nas ruas. Renato. Bom, eu até gostaria de retomar aquela questão lá da imprensa, né? Então, porque você estava dizendo, por exemplo, sobre 64 e estava comparando com a questão atualmente das mídias sociais. Das né? mídias sociais. Eu acho que é interessante a gente lembrar, por exemplo, na questão das mídias, as mídias elas são influenciadas pela imprensa, né? Elas têm sido influenciadas pela imprensa, né? E você vê uma divisão. Mídias sociais. As mídias falando. sociais. Tá. As mídias sociais, elas têm sido influenciadas pela imprensa, né? Então, o que diferencia, por exemplo, 2016 de 64, na minha opinião, entre outras coisas, é que a gente tem, felizmente, não tem apenas a mídia corporativa, né? E a gente tem, então, a internet, né, à disposição. Nós temos os blogs, nós temos uma série de meios aí, né, que fazem com que, por exemplo, mobilizem essa população, né, não só através de outras instituições como sindicatos, associações estudantis, né, como antigamente. Quer dizer, eles são vetores também, mas a mídia social ela ajuda isso a aumentar esse volume de pessoas, né? Mas a gente tem que lembrar que as mídias sociais elas estão divididas também. Então, ao mesmo tempo em que há as convocações aí por exemplo, de grupos progressistas, a gente tem, então, a mídia repercutindo em grupos, digamos, reacionários, né? Então, você tem uma MBL que, se ele não surge ali, se ele não surge na internet, ele se reproduz ali na internet, né? Diretamente, né? Então, infelizmente, parece que é uma faca de dois gumes, né? Um instrumento neutro. Não é? Se quisermos, né? Exatamente, internet, acaba né? sendo, exatamente, né? Então... Agora, as mídias sociais têm um componente curioso que facilita, aí de lado a lado, mas no caso dos movimentos convocados e dos debates realizados e dessa onda de ódio, dessa onda protofascista, etc. O anonimato, a relação não presencial da internet acaba favorecendo, fazendo com que as mídias sociais sejam um lugar de destilar esse ódio, essa intolerância social e essas atitudes fascistas que depois, eventualmente, repercutem na mídia, no Congresso Nacional e assim por diante, né? Então, me parece que a internet, que a web, acaba também tendo um contorno particular, né? Dando cores particulares para o cenário atual. Você não acha, Roseli? Acho. Esses dias tinha o seguinte relato. O Fernando Henrique colocou, a propósito da morte do Fidel, colocou algumas observações sensatas, né, na página dele lá. Não eram elogios, mas eram observações que qualquer pessoa minimamente sensata colocaria. Me contaram, eu não vi, eu não vou lá olhar a página dele, que ele foi desancado, com altos palavrões, sabe? Porque ele estaria elogiando o Fidel. Você vê como está cheio de maluco. Alguém disse, ele está sendo vítima do ódio que ele mesmo ajudou a distribuir, a criar, né? E, de fato, se você pega os artigos dele, eu acompanho por dever de ofício, eu acompanho o que ele escreve no Estadão todo mês, né? Uma página grandona. Coluna. Ele, frequentemente, ele faz isso, sabe? O Lula, o petismo,
tal, a corrupção, enfim, é essa a ideia, né, de que nós, o PSDB, somos amantes da democracia, né, o PT não. E, enfim, nunca jamais ninguém identificou nenhum traço, nenhum grão de areia de atitude não democrática no PT, né? Ao contrário, né? Mas, nesse sentido, eu só queria continuar nessa questão da direita, né? Porque de 2013 para cá, claro que a gente teve manifestações anteriores, mas 2013 para cá foi uma espécie de, enfim, abrindo as porteiras, né? As mídias sociais, elas foram um grande vetor aí desse discurso de ódio que normalmente está na direita. E por exemplo, nos blogs progressistas é interessante que você tem muita participação desses haters, né? Desses odiadores profissionais, vamos dizer assim. Então, há um bombardeio, você vê vários sites, os comentários assim, são terríveis. Assim. E são pessoas que são habituês, ou anônimos ou não, ou usando perfis falsos ou não, eles são... e eles estão lá constantemente, né? Às vezes até mudam de identidade e tal. E você não vê, por exemplo, algumas pessoas querem dizer que é uma radicalização dos dois lados, mas o equivalente na esquerda você não vê. Não que não exista, ele até existe, mas em número muito menor. Ele em número muito menor. Já vi alguns haters de esquerda também, mas, por exemplo, em sites, por exemplo, no site do Bolsonaro, é raro alguém que vai lá e vai desancar o Bolsonaro, quer dizer, mesmo que faça isso, inclusive, ele é trucidado ali virtualmente ali, né? Então, então assim... de 2013 para cá, parece que houve uma falta de vergonha. A direita sempre existiu no Brasil. O Brasil é um país conservador, né? Embora muita gente diga o contrário. Mas, digamos assim, era muito feio, era considerado feio você fazer certas críticas em público, né? Por exemplo, frases racistas, coisas assim, a pessoa era vilipendiada, né? Hoje, mesmo que ainda haja crítica sobre isso, parece que perdeu-se muito a vergonha, né? Então, na internet, né? Na internet, principalmente. Não só na internet, né? Principalmente, exatamente, mas assim, nos meios em geral. A gente vê uma figura como um deputado muito famoso, não sei se eu devo citar o nome dele aqui, mas acho que muita gente deve saber que é um presidenciável, se colocou como candidato a presidente aí. Ele é o rei desse tipo de fala, né? De coisas que há alguns anos atrás não se falaria, né? Então parece que de 2013 para cá, essa direita, ela saiu do armário, como está se dizendo agora, né? Enfim, isso está estimulando, quer dizer, está sendo uma reação em cadeia, né? Ela é retroalimentada, né? Enfim, sei lá onde vai acabar isso daí, né? Me parece que, inclusive, desse ponto de vista, a mídia cumpriu esse serviço, esse nefasto serviço à democracia brasileira, legitimando esse tipo de comportamento, chamando esse comportamento de nacionalista, de patriótico, de cívico, não é? Um comportamento que desde muito cedo, veja, as pessoas podem ter as posições que quiserem, ir às ruas e reivindicar suas posições. Agora, ir às ruas com cartazes, com falas, com gritos de é para matar, devia ter matado, devia ter estuprado, né? Coisas, ele é corrupto, mas está do nosso lado. A gente via coisas nas manifestações conservadoras, né? Com a camisa da CBF, etc., que eram horripilantes, né? E sem uma palavra da mídia, da polícia militar, né? Das autoridades, nenhuma palavra questionando, né? Pedidos de intervenção militar, de volta da ditadura, pedidos de ameaças de morte a pessoas que eles não gostavam, enfim, aos seus adversários, inimigos políticos, que são coisas que você não vê nas manifestações chamadas progressistas ou se vê de maneira residual, tá certo? De todo modo, a questão não é ficar alimentando essa polaridade. Quero voltar às perguntas aqui dos nossos internautas. O Erivaldo Lima pergunta para vocês se existe alguma saída política segura para o Brasil, já que há uma polarização forte, uma insegurança social e econômica dominante que fragiliza as instituições. É disso que nós estamos falando. Está perguntando, tem saída para isso? Tem, Renato? Tem que ter. Segura? Olha, eu acho que é possível, né? Eu acho que teria que ter uma boa vontade dos participantes políticos, né, do meio político, né? Coisa que no momento está um pouco difícil, né? Eu me lembro de uma reflexão até do historiador Boris Fausto, no livro dele sobre a história do Brasil. Ele estava dizendo se era possível não ter havido o golpe de 64, né? E ele disse que apesar de todos as condicionantes ali que levaram para esse caminho, né? Ele disse que sim, seria possível. Assim como também seria possível uma saída, por exemplo, do governo, né? Quer dizer, daquela situação tensa que estava o governo Dilma Rousseff, quer dizer, ela estava paralisada e tal, quer dizer,
não que não deveria ter, por exemplo, manifestações pedindo mudanças na linha política da presidente, até porque ela acabou descumprindo promessas de campanha, né? Então, mais do que justo que houvesse sempre, né? Mais do que justo que essas manifestações. Mas não precisava ter ido para esse caminho, quer dizer, então mas outros atores... ela não foi empichada por causa das manifestações contra o ajuste Mas isso fiscal. foi importante. Não. Mas isso fragilizou. Não. Ela foi empichada porque a grande mídia comprou a agenda do impeachment que estava na bancada conservadora da Câmara. As pessoas que manifestaram foram para a Paulista, 20 mil na Paulista, não sei quantos em Brasília, não é isso. Tanto que você vê, ontem estava todo mundo lá em Brasília, não moveu nem um fio de cabelo do pacote da PEC do congelamento do gasto. A PEC 55. Não, mas veja, mas eu... Não. Mas a manifestação, não os 20 mil no momento do impeachment, mas se você olhar a mídia corporativa, os opositores da Dilma, enfim, aqueles que tramaram a derrubada de um presidente eleito sem crime de responsabilidade, eles se valeram e insuflaram e fizeram manifestações... A direita. Então, mas fizeram manifestações massivas na rua com 200 mil pessoas, claro, 300 mil pessoas... Claro. 500 mil pessoas até, em isso vários sim, mas lugares ele do Brasil. está dizendo outra coisa, né? Mas está falando disso. Também, né? Mas assim, a questão é a seguinte, ao longo do ano de 2015, né, então você teve essas medidas aí da Dilma, a esquerda ela não se mobilizou. Só no final do ano é que quando, por exemplo, Eduardo Cunha, ele finalmente ele tirou lá da sua manga a carta do impeachment, aí a esquerda começou a reger, peraí, quer dizer, não é só o governo da Dilma que está correndo risco, quer dizer, é a ruptura institucional. Aí a esquerda começa a ir nas ruas, mas ao longo do ano, de todo o ano de 2015, a direita ela teve manifestações imensas, né, que teve em março, abril e agosto, né, e a esquerda ela não teve as contra-manifestações que só vieram praticamente no ano seguinte. Né? Então, eu acredito que houve uma desmobilização. E a direita convocada e alimentada diariamente por uma certa rede de televisão, por certos jornais e tal, inclusive fazia manifestações de casa, batendo panela. Qualquer pronunciamento em rádio e TV de um membro do governo, foi terrível, você tinha bateção de panela. E houve então uma desmobilização da esquerda, porque assim, e muitas das pessoas pensaram, mas eu vou defender esse governo que traiu meu voto, de certa forma, então eu acho que houve sim um enfraquecimento. Mas você não respondeu se tem saída para o Brasil, essa era a pergunta. Tem saída? Eu espero que sim. Mas é difícil prever. Tem saída, Roseli? Não tem. Não tem. Quer dizer, vai piorar, vai passar, o conflito, a gente vai ter que atravessar o conflito para chegar na saída. Eu acho que é um dos momentos mais terríveis da história brasileira. É terrível porque, enfim, o moralismo anticorrupção, autoritário anticorrupção, ganhou completamente a grande mídia. É isso. Então, você tem apenas uma parte da população, algo como 20%, 25%, que estaria disposto a ir para a rua, defender uma legalidade, defender a democracia. E está disseminado, né? Não está localizado num poder, numa coisa. Quer dizer, o problema está disseminado, o problema dessa degradação... da economia que está afundando. No executivo, no legislativo e no judiciário. Quer dizer, nós temos, inclusive, de ao mesmo tempo, você tem a economia indo muito mal. As perspectivas não são boas para a economia. A gente tem um risco de depressão, não só de recessão. Né? Terrível. Deixa eu colocar as perguntas, nós temos pouquinho tempo, me avisaram aqui, eu ainda tenho algumas perguntas, eu vou colocá-las em bloco. Desculpem, mas vai ser o jeito que vai dar. A Sandra Lúcia Santana pergunta sobre o papel do judiciário. Na atual ruptura democrática, o judiciário foi protagonista. Como seguirá o poder judiciário no atual cenário político instalado? Podemos dizer que hoje Gilmar Mendes tem o STF nas mãos? Roberto Vasconcelos pergunta, na opinião de vocês, diante de todos os problemas que esse golpe está trazendo para o país, quais seriam as possibilidades reais para que sejamos libertos desse caos e voltemos a ser uma democracia novamente? Essa acabamos de responder, de certa maneira. Né? A Lila Figueiredo pergunta, e a votação do item referendo popular para a PEC 55? Não há mesmo chances no Senado? Zero. Já foi vetado. Foi vetado. O César Andrade, o poder moderador que se colocava acima dos outros poderes no Império, permanece de maneira velada na República? Essa é para o historiador. Renato.
Poxa vida, depende do que ele chama de poder moderador. Seria o Temer seria aí o poder moderador, Não, na o opinião judiciário, dele? acho que ele O tá judiciário seria... talvez o judiciário, ou a própria o judiciário, mídia. Né? A mídia. O Paulo Henrique Amorim, nosso colega jornalista, falou do quarto poder. O poder moderador era chamado, na época do imperador, né, Dom Pedro, o poder moderador era o quarto poder, tá certo? Eu acho que mais a mídia, acho que historicamente a mídia ela tem mais esse como quarto poder, inclusive não foi o Paulo Henrique Amorim que criou esse termo, né, ele usou só. Né? Exatamente, né? Mas assim, só concluindo, a questão, o judiciário acho que é no momento, porque normalmente ao longo da história o judiciário ele tende a ser mais, ele tem um poder muito grande, mas ele tende a ser mais discreto. Mas mudou, Renato. Isso que a gente precisa dos últimos anos para cá, sim. Mudou, o judiciário mudou de configuração, mudou de qualidade. É outra coisa agora. A voracidade por apetite, por holofote. Mas isso não seria conjuntural também? Precisa Enfim, é disso que nós estamos falando. Sim, claro. É disso que nós estamos falando. Se vai durar 5 anos ou 3 meses, eu não sei. Mas é disso que estamos falando. O judiciário mudou. Tornou-se muito mais interessado na notoriedade, né? No poder, se você quer. Agora, eu não sei se é poder moderador, ou se é a mídia, ou se é o judiciário. O que eu acho que, a observação que eu posso fazer é o seguinte, o poder nunca é monolítico, ele sempre é compartilhado, internamente, em qualquer lugar do mundo, na democracia e fora da democracia, até numa ditadura. Claro. Se você for analisar por dentro, sempre tem algum tipo de compartilhamento. Na democracia, com certeza, você tem a divisão dos poderes, etc. Então, eu imaginaria, o que eu gostaria, que o tal quarto poder, que não é exatamente o quarto poder, se fosse a opinião pública. Né? Seria o ideal para a democracia, seria ideal isso. Que sempre tudo ficasse submetido à vontade da maioria. E não a opinião publicada, né? Não a opinião publicada, mas esse seria o poder, né? Na democracia, o poder, o soberano, deveria ser o povo. O legislativo de acordo com as suas convicções. E Ângela Reis tem aqui uma perguntinha dela, mas eu acho que a gente já respondeu no geral. Que tipo de controle social poderia ser proposto para o judiciário? Aliás, alguns estão na mesa, né? As alterações nas 10 medidas anticorrupção são uma proposta de controle ao judiciário e ao Ministério Público. Está sendo discutido no Senado Federal a PL, Projeto de Lei 280, de 2016, sobre o abuso de poder. Quer dizer, é importante que o judiciário seja um poder que tenha controle social. Também é importante que nenhum juiz, nenhum policial federal ou militar, que nenhum procurador, enfim, que nenhum agente público esteja acima da lei e, portanto, não precise responder a ela como qualquer um de nós. Isso é um absurdo. E isso é um absurdo não apenas da democracia, isso é um absurdo em qualquer regime político. Como é que você tem gente acima da lei, mesmo que a lei naquele regime político, não democrático, seja autoritária, arbitrária, etc. Mas você tira o governante autoritário, como é que você vai ter gente que está acima ou abaixo da lei? Então não precisa ter lei. Né? E, na verdade, hoje no Brasil a gente vive uma espécie de anomia em relação à lei, né? Porque a lei vale para alguns, não vale para outros, uns podem ser presos, outros não são, vários são delatados e aí são processados, outros são multiplamente delatados e sequer são chamados a prestar esclarecimento. Esse é o Brasil que temos, infelizmente. Bom, eu quero agradecer muito a Roseli, ao Renato, a vocês que participaram aqui com a gente até aqui. E hoje, para finalizar, a gente quer fazer uma homenagem a um símbolo da resistência, a um lutador incansável que por mais de 5 décadas trabalhou pela igualdade política, econômica e social. Você sabe de quem a gente está falando, né? Nossa reverência ao líder da revolução mais duradoura da história, Fidel Castro. Hasta siempre, comandante.
A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.